Talvez você esteja se perguntando: por que você está usando essa máscara? Bem, a resposta é simples. Eu não quero que você se lembre do meu rosto. Quero que você se lembre de Cristo. Se ao final deste vídeo você souber quem eu sou, porém não conhecer Jesus, então terei falhado. Mas se você nunca descobrir quem está por trás desta máscara e ainda assim se aproximar de Deus, então o propósito deste canal terá se cumprido. Porque homens passam, rosto, vão ser esquecidos, é simples. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Existe uma oração que Deus nunca ignorou. Nunca. Desde Gênesis até Apocalipse, ninguém que fez essa oração com sinceridade voltou da mesma maneira. Se você permanecer comigo até o final, eu quero compartilhar com você que oração é essa. Vivemos em uma geração que aprendeu a fazer quase tudo. Aprendemos a ganhar dinheiro. Aprendemos a usar tecnologia, que é muito bom. Aprendemos a conversar com as pessoas. Aprendemos a construir uma carreira profissional, que é muito bom. Mas existe uma coisa que essa geração está desaprendendo, que é dobrar o joelho. Vivemos dias em que pessoas passam horas diante de uma tela de celular, mas poucos ou quase nada diante de Deus. Conhecemos notícias do mundo, conhecemos tendências, conhecemos os influenciadores, mas quase ninguém conhece a palavra de Deus. E depois ainda nos perguntamos: por que ainda existe esse vazio dentro de mim? Por que existe um vazio que dinheiro não pode preencher? Porque tantas pessoas estão deprimidas debaixo de uma cama e não conseguem nem se levantar. Existe um vazio que nenhum relacionamento consegue contemplar ou completar. Existe um vazio que o sucesso, a fama, o conhecimento jamais conseguirão ocupar. Esse lugar pertence somente a Deus. Salomão, o grande e sábio Salomão, experimentou tudo aquilo que muitos de nós sonham em conquistar. Ele experimentou riqueza, poder, prazer, fama, sabedoria. E no final da vida, o que ele escreveu? Vaidade. De tudo é apenas vaidade. Sabe o que ele estava dizendo? Você pode conquistar tudo e ainda sentir que não conquistamos nada. Porque o nosso coração, o coração do homem, ele foi criado para Deus. E tudo aquilo que a gente tenta preencher com qualquer coisa, o lugar que pertence a Deus, se torna pequeno demais. Porque o nosso Deus é muito grande e nada consegue preencher o lugar que é dele. Talvez você esteja procurando essa paz no dinheiro. Talvez esteja procurando essa felicidade em uma pessoa. Talvez esteja procurando esse sentido, essa felicidade no trabalho. Talvez esteja até procurando resposta dentro de si mesmo. Mas Jesus disse: quem beber desta água
tornará a ter sede. O mundo oferece para a gente água, porém Cristo oferece a fonte de água viva. O mundo promete felicidade, porém Cristo, Ele vai oferecer para a gente a vida. O mundo promete sucesso, fama, mas Cristo oferece salvação. Existe uma diferença enorme nisso. Sabe qual é um dos maiores enganos do ser humano? É pensar que ainda tem tempo. O inimigo não precisa convencer ninguém de abandonar Deus para sempre. Basta apenas nos convencer para deixar para amanhã. Amanhã eu oro. Amanhã eu volto para a igreja. Amanhã eu vou ler a Bíblia. Amanhã eu mudo de vida. Amanhã eu faço isso. Mas nós não recebemos a promessa de Deus que vai ter o amanhã. A única oportunidade que a gente tem garantida de Deus é o hoje, é o presente. Quantas pessoas não acordaram ontem imaginando que teria o presente de hoje, que seria o amanhã deles, e não tiveram? Talvez alguém esteja escutando, assistindo esse vídeo escondido. Talvez todos pensem que você está bem. Talvez você sorriu durante o dia, mas chora quando chega a noite. Talvez ninguém conheça a batalha que acontece dentro da nossa alma, da sua alma, mas Deus conhece. Ele conhece até as lágrimas que ninguém viu. Ele conhece as nossas orações que nunca saíram da nossa boca, que foram faladas no íntimo do nosso coração. Ele conhece as perguntas que você, nunca tivemos nem a coragem de fazer. Antes mesmo da lágrima cair, Ele já sabia. Antes da primeira palavra da oração, Ele já estava ouvindo. Porque Deus nunca perde nós de vista. Talvez você, alguma vez temos afastado dele, mas Ele nunca se afastou de você, de mim. Olhe para a cruz. Ali não morreu apenas um homem. Ali morreu o Filho de Deus. Cada prego dizia: eu amo você. Cada gota de sangue dizia: ainda existe perdão. Cada momento de sofrimento de Cristo dizia: volte para casa. O Evangelho não é história de pessoas perfeitas procurando Deus. É história de um Deus perfeito buscando pessoas perdidas. Foi para isso que Jesus Cristo veio. Não para condenar, mas para salvar. Lembre-se do filho pródigo. Ele saiu de casa, desperdiçou tudo que tinha, perdeu dinheiro, perdeu tudo. Chega ao ponto de desejar comida de porcos. E quando decidiu voltar, ele preparou até um discurso. Pensou que precisaria convencer até o próprio pai. Mas na Bíblia, ela diz que quando o pai viu de longe, correu ao encontro dele, abraçou, beijou e restaurou. É assim que Deus faz. Quando alguém decide voltar, o céu não pergunta
por onde quer que essa pessoa estava, por onde você foi, o que você estava fazendo. O céu, pelo contrário, faz uma festa porque você está voltando. Mas talvez você diga, mas eu pequei demais. Então olhe para Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes, não foi uma, não foram 2, foram 3 vezes. Mesmo assim ele foi restaurado. Olhe para Davi, caiu gravemente com Batseba. Mesmo assim encontrou misericórdia. Olhe para Paulo, perseguiu os cristãos. Mesmo assim, foi transformado em um dos maiores pregadores da história. Porque a graça do nosso Deus é maior do que qualquer pecado de quem se arrepende verdadeiramente. Agora, lembra do que eu falei no início? Existe uma oração que Deus nunca desprezou. Ela não depende de palavras bonitas. Ela não depende de um microfone. Ela não depende de um palco. Ela não depende de uma igreja cheia, lotada. Ela depende apenas de uma coisa: um coração quebrantado. Olha que Davi escreveu no Salmo 51. O coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Essa é uma oração que Jesus nunca rejeitou. Quando alguém chega diante de Deus sem orgulho, sem fingimento, sem religiosidade, reconhecendo apenas de uma coisa, que precisa da graça, Deus responde. E sempre respondeu e sempre responderá. Talvez Deus não tenha trazido você até aqui, meu amigo, para resolver imediatamente todos os seus problemas. Talvez Ele trouxe você até aqui para resolver o maior dele. O maior dos problemas que você tem é a distância entre você e Deus. Porque quando Cristo ocupa o primeiro lugar na nossa vida, todo o resto já encontra o seu lugar. Todo o resto é resto. Pai, neste momento, Senhor, eu não conheço quem está assistindo esse vídeo, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe o nome desta pessoa. O Senhor conhece todos os detalhes da sua história. O Senhor conhece cada ferida dentro do seu coração. O Senhor conhece, Pai, cada lágrima escondida. O Senhor conhece o medo que ela nunca contou para ninguém. Por isso eu te peço, Senhor Jesus, em nome de Jesus eu te peço, visita agora esse coração. Onde houver culpa, derrama o perdão. Onde houver medo, derrama paz. Onde houver desespero, derrama esperança, Senhor. Onde houver pecado, gere arrependimento. Onde houver vazio, derrama a tua presença, Senhor Jesus. Que toda corrente espiritual seja quebrada em nome de Jesus. Que toda mentira do inimigo caia por terra em nome de Jesus. Que toda alma cansada encontre o teu descanso, Pai. Que todo aquele que esteve distante de ti encontre o caminho de volta. E quando este vídeo terminar, Senhor, não seja apenas um vídeo assistido, mas seja o início de uma nova vida na tua presença, Pai. Porque tudo passa. Os dias passam, as pessoas passam, os impérios passam, os casais passam,
mas a tua palavra permanece para sempre. E é sobre isso que queremos viver, em nome de Jesus. Amém, Senhor.